Bom dia! 7h45, Saúde da Mulher 40 mais. Bom dia, bom dia. Vai entrando, gente. Estou aqui convidando as meninas do grupo VIP do WhatsApp a entrarem aqui com a gente ao vivo agora para falar sobre 5 estratégias para melhorar o sono, para você ter um sono de qualidade. Para você ter um sono de qualidade. Enquanto o Instagram vai avisando, eu vou convidando aqui, convido você também aí no aviãozinho e chamar todo mundo para poder acompanhar aqui com a gente ao vivo. 5 estratégias para ter um sono de qualidade e rejuvenescedor. Tá bom? Então, toda quarta-feira, às 7h45, eu tenho esse projeto que é gratuito e online, onde eu falo sobre tópicos e dúvidas que vocês têm, que vocês mesmos mandam ali no direct, ou que eu trago do meu consultório, das minhas pacientes, pra cá, pro Instagram, pra trazer qualidade de informação pra vocês, né? Com acompanhamento, começo, meio e fim. Então, a ideia é que vocês saiam daqui com informações importantes para já colocar em prática. Eu trago para vocês tudo muito prático, muito fácil de ser colocado em prática, né? Então, hoje a gente vai falar de 5 estratégias para melhorar a qualidade do sono de vocês. Vocês já peguem aí papel e caneta para anotar, tá? Convido você que não está no grupo VIP, assim que terminar essa live, eu vou colocar lá no meu stories o convite para você entrar no grupo VIP, para que você possa também ter acesso, né, aos meus conteúdos de forma mais rápida e dinâmica ainda, tá? E o último recado é que amanhã a gente tem mais uma live aqui do mês das mães. Então a gente teve já a doutora Luísa Cane, a gente teve a doutora Camila Pitang e amanhã a gente tem a doutora Gabriela Adamo, que também é nutricionista, e a gente vai falar amanhã sobre o básico funciona na fertilidade. Então, a gente vai falar de estratégias que você tem aí na sua casa e que às vezes você não faz porque você não sabe que isso pode melhorar a sua saúde, a sua fertilidade. Assim como eu venho falando desde o começo do mês de maio, fertilidade aqui, quando eu falo de fertilidade, não é só sobre gestar uma criança, né, um bebê. Eu falo também sobre a fertilidade de você estar mais fértil, de você ser um território fértil, né? Então, pra gente ser fértil, a gente tem que ter saúde. Fertilidade também é saúde, tá bom? Então, nosso foco aqui é sempre esse, tá? Qualidade de vida, saúde e bem-estar. Lembrando que dentro do meu método eu sempre vou conversar com vocês sobre alimentação, suplementação e o monitoramento. Então são 3 pilares aí bem importantes: o alimente-se, suplemente-se e monitore-se. Sempre dentro desses pilares eu vou trazer aqui para vocês toda quarta-feira às 7h45, certo? Não percam, porque é conteúdo rico, é conteúdo muito bom. Hoje a gente já tá na aula 7, você pode voltar no meu feed e assistir todas as aulas. Já falei de vitamina D, já falei de magnésio, já falei de suco rejuvenescedor, já falei de pele, cabelo e unhas, já falei de muito conteúdo que vale a pena você ir voltando e assistindo, tá bom? Então hoje a gente vai falar dessas 5 estratégias para um sono de qualidade. Bom, quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Quem já ouviu essa expressão? Ou, vou tirar o meu sono da beleza. Ou, dormir cedo é o melhor remédio. Dormir, né, rejuvenesce o sistema. Dormir rejuvenesce você. Então, assim, quando a gente pensa em todas essas frases, né, conhecidas, elas têm um fundamento, né, gente? Então, eu quero começar aqui pelo sono da beleza, né? Quem nunca acordou de manhã e parece assim que foi atropelada por um caminhão? Já aconteceu comigo. Se você se remexer, se revirar a noite toda, tiver pesadelos em que você lembre, né, de uma forma muito angustiante, ou se você tiver sonos muito deprimentes, você vai acordar, parece que você foi atropelada por um caminhão, né? E aí você acorda cheia de olheira, feia, né? A pele desidratada. O sono, gente, já vou dar um spoiler aqui do que eu vou falar um pouquinho hoje pra vocês, mas o sono, ele é muito hidratante. Então, se você não dorme bem, você perde muita água, muita água. Então, porque quando a gente está em repouso ali, dormindo, né, a gente tem um gasto menor. Então, a gente acaba não perdendo água.
Por isso que muitas vezes a insônia também tá ligada aos calorões, à sudorese noturna, que não é uma coisa legal. Porque se eu tenho sudorese, se eu tenho calorão, eu tô perdendo a água, né? E o ideal é que dormindo você não perca a água, que você, na verdade, se reidrate para o outro dia, tá? Então, gente, algumas coisas aqui importantes que acontecem com o nosso corpo quando a gente consegue dormir bem diariamente. Isso eu falo em rotina mesmo, né? Então, evita o envelhecimento precoce, que é algo que a gente quer, né? Que a gente quer sempre estar mais jovem. E dentro do meu método, vocês sabem que eu ensino vocês a rejuvenescerem em 10 anos, independente de qual idade vocês estão dentro do 40 mais. Então, se eu tenho 40 mais, eu vou voltar para os 30. Se eu tenho 50 mais, eu vou voltar para os 40. Se eu tenho 45, eu vou voltar para os 35. E eu vou fazer esse retorno, não é numa idade cronológica que não tenho, né? Uma bola de fazer vocês voltarem aí, não tem como fazer essa situação, essa mágica. Mas a gente vai voltar em saúde, qualidade de vida, em tônus de pele. Então tudo isso vai fazer com que você rejuvenesça aí 10 anos, para que você tenha saúde e qualidade de vida, tá? Então essa é a ideia, que você rejuvenesça pele, cabelo e unhas, como eu falei na aula da semana passada, mas que você também rejuvenesça as suas células, as suas mitocôndrias, as suas organelas, todos os seus sistemas, para que você se sinta melhor, né? Intestino, enfim, a gente sabe que até o cérebro hoje tem um poder muito grande de neuroproteção, né? E também não porque de rejuvenescimento. Então a gente tem que pensar nisso tudo e trabalhar a nosso favor para isso, tá? Então, bom dia para quem já foi entrando aí. Falando então agora das condições que vão melhorar se você tiver um sono de qualidade. Então, você vai evitar o envelhecimento precoce, ajuda o hormônio da beleza. Quem nunca ouviu falar do GH, o GH ele é produzido à noite, né? O pico dele, né, de produção é noturno e a gente precisa dele para monitoramento de massa muscular, né? Então, por isso que as crianças têm que dormir cedo, que ele é o hormônio conhecido como hormônio do crescimento, né? E aí a gente precisa regular não só o GH, mas a melatonina, tantos outros hormônios, cortisol, que a gente vai estar falando aqui hoje, tá bom? Manutenção de peso, então quem tá aí com uns quilinhos a mais, né? Aquela barriguinha de menopausa que a gente vem falando, que já começa lá nos 35, já vai ficando mais difícil, você perde peso, mas acaba não perdendo medida circunferencial, e isso é explicado por conta dessa troca hormonal mesmo que acontece nessa fase, que começa a acontecer e vai cada vez mais se acentuando. E aí a gente tem mesmo uma característica de mudança corporal, variação do humor, irritabilidade, cansaço, né? A questão da memória, dos sistemas cognitivos, tudo isso vai ser favorecido, além da melhora do sistema imunológico. Quem não dorme bem fica doente muito mais fácil, tá? Existem, gente, algumas explicações genéticas para tudo isso, lógico, né? Tudo na nossa vida vem do DNA, a gente sabe disso. Mas a partir do projeto Genoma, ficou muito explicitado, ficou muito entendido que a epigenética, que é aquela relacionada com o meio que a gente vive, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente deixa de fazer, que eu falo muito aqui na minha prática clínica, é muito mais sobre o que você deixa de fazer do que o que você faz, porque quando você começa a incorporar estratégias mais saudáveis, você acaba deixando de fazer alguns hábitos antigos que você tinha. Então, às vezes, é muito mais fácil você começar a incorporar novos hábitos e aos poucos ir deixando os outros, do que você ficar focada só no que você faz de errado, sabe? Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela não bebia água e ela dizia que ela não sentia sede. Só que ela bebia refrigerante e outras bebidas açucaradas ao longo do dia com muita frequência. Lógico que ela era obesa, ela tinha muitas questões imunológicas, tinha acho que 2 ou 3 doenças autoimunes, né, que tem relação com o sistema imunológico, e ela bebia muita bebida açucarada. Eu lembro que quando ela passou comigo na primeira consulta, ela era uma paciente do online, ela era de São Paulo. Quando ela passou comigo na primeira consulta, ela falou que não sentia sede. E aí, nisso que ela não sentia sede, que ela tomava muito refrigerante, muita bebida açucarada, eu falei, bom, a primeira coisa que eu preciso introduzir na vida dessa pessoa é a água, a hidratação. Mas eu não posso falar pra ela parar de tomar refrigerante, porque assim, talvez você não conheça, tá chegando por aqui agora, não conhece muito os meus métodos de trabalho. Mas eu gosto muito de trabalhar o comportamento alimentar numa forma que a pessoa consiga executar. Então eu prefiro o pouco feito do que o muito não feito, né? Essa é a minha meta, assim. Então o pouco feito, você vai fazendo, né, aos pouquinhos.
Então não falei nada com ela do refrigerante, das bebidas açucaradas. Falei assim, como se eu estivesse dando uma mini palestra, né, que a gente vai falando as coisas ao longo da consulta, mas não falei direcionado para que ela parasse de beber bebidas açucaradas e refrigerantes. Mas falei que eu queria que ela tomasse 1 litro de água ao dia, o que era muito pouco pro peso corporal dela, né? Vocês me acompanham aqui, vocês sabem que existe um cálculo pra gente poder introduzir essa quantidade de água. E bom, dei 15 dias para ela de retorno, para ela que voltasse para mim e a gente conversasse sobre essa ingestão de 1 litro de água. Dei pouquíssimas estratégias para ela, não sobrecarreguei ela, porque realmente estava tudo errado, né? Assim, fazia tudo errado mesmo em relação à saúde. Claro que a gente faz errado às vezes tentando acertar, mas enfim, né? E assim, ela era, a família dela, o médico, o pai era médico, a irmã era médica, ela era uma executiva de alto escalão numa empresa, enfim. Tô falando era, gente, porque ela tem tempo que ela não passa comigo, né? E ela melhorou muito, e aí tem tempo que ela não passa, agora eu vou ver como ela vai voltar, né? Mas enfim. Eu sei, gente, que 15 dias ela conseguiu beber 1 litro de água. Mas, gente, ela estava morrendo de sede. Ela, Malu, mas eu sinto sede agora, eu tô bebendo 1 litro de água e eu sinto sede, acho que eu tô passando desse 1 litro que você me passou. E aconteceu uma coisa, eu não tô conseguindo mais beber refrigerante igual eu bebia, não tô, tá sobrando refrigerante, ela falava a marca, né, um pretinho que vocês conhecem, tá sobrando refrigerante na minha despensa, e eu tô precisando de mais água. Tá tudo bem comigo? Tá normal? Tô fazendo mais xixi? Tô menos inchada, ela já não tinha inchaço nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, que ela sentia muita dor, ardência, inchaço. Então, assim, perceberam como é que foi que eu fiz? Então, eu pedi pra ela beber a água, que pra mim era o mais importante. Assim que, ao passo que ela começou a beber água, ela mesma deixou de beber o refrigerante e o excesso de beber, porque ela bebia muito suco também de caixinha, sabe? Ela bebia muito, assim, porque pra ela, em relação ao refrigerante, por exemplo, ela tava fazendo super bem pra vida dela, e a gente sabe que às vezes é trocar 6 por meia dúzia, enfim, tema para outras lives. Mas só para mostrar para vocês que às vezes é muito mais o que você não faz do que o que você faz, sabe? Então isso é muito importante que vocês prestem atenção aí na vida de vocês, tá? Recapitulando então, sono rejuvenescedor, sono é o melhor remédio, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Guardem essa frase que a gente vai falar dela lá na frente, tá bom? Muita coisa legal aqui, gente. Manda o aviãozinho pro pessoal vir assistir com a gente, tá? E aí eu separei alguns artigos aqui pra gente poder começar já comentando, né? O primeiro artigo é uma meta-análise, então é um artigo que revisa muitos outros artigos, né? Eu gosto muito desse conteúdo quando eu vou começar a estudar um tema para falar dele recentemente, assim, né? Então, vou falar de sono, né? Numa live, então eu quero numa aula, então eu quero trazer para vocês o que tem de mais novo, então eu trouxe essa meta-análise que revisou vários artigos e trouxe para mim isso de forma mais mastigada, né? E aí depois eu fui, claro, afunilando e pegando a minha prática e linkando com isso tudo. Então ela falou de sono e envelhecimento humano. Então, assim, fechando ali, né, em conclusão, fechando que muitas evidências indicam que a necessidade do sono, ela é mesmo importante. E aí, uma coisa muito importante aqui desse estudo, que foi algo que geralmente, assim, a gente tem costume de falar que as pessoas vão ficando mais velhas e vão reduzindo a necessidade do sono. E aí esse estudo, ele trouxe uma reflexão muito grande sobre: será que o indivíduo vai ficando mais velho e vai perdendo a necessidade do sono? Ou será que o indivíduo vai ficando mais velho e vai perdendo a capacidade de dormir? E isso vai fazendo com que ele envelheça mais. Então, não se acomode achando que você está ficando mais velho e que você não dorme mais como uma menina que não tinha preocupações. A gente brinca que não tem boleto para pagar, né? Aquelas coisas todas que a gente fala em relação à criança. Mas os estudos, eles estão muito preocupados com isso, com a gente se acostumar com a questão de não dormir porque está envelhecendo, e isso está te envelhecendo mais ainda, tá? Então esse primeiro estudo sobre sono e envelhecimento, ele praticamente conclui isso, e foi assim um martelo em tudo que a gente vem vendo no consultório, na vida das pessoas. O segundo estudo foi sobre o sono e o ciclo circadiano, né? Que é esse ciclo que acontece no nosso corpo em 24 horas. Então, em 24 horas os hormônios, eles vão se modificando, é a dança dos hormônios, né? Então, eu preciso de alguns picos dele em alguns horários específicos, assim como o cortisol de manhã, a melatonina à noite. E se isso começa a ficar muito bagunçado, porque os meus hábitos vão atrapalhando esse sono, vão atrapalhando o meu ciclo circadiano,
eu começo a ter hormônios bagunçados que vão atingir a minha tireoide, vão atingir a minha fertilidade, né? Vão atingir outras áreas da minha vida que eu nem imagino que tem relação com sono, e tem, porque os hormônios eles são todos interligados entre eles, né? Então ele fala, né, para considerar a questão dessa avaliação de ciclo circadiano, sono e desordens neurológicas em especial. Então foi um estudo que pesquisou muito sobre a cognição, a memória, o esquecimento das coisas, né? Então esse estudo também eu achei bem relevante, quis trazer aqui para vocês. Tem um terceiro estudo que eu trouxe, que é de 2021, eu trouxe até pela data dele, por ele ser muito novo, para vocês verem que isso é algo que a gente ainda estuda bastante, que é a questão de já crononutrição, que é o que eu vou falar para vocês um pouquinho mais pra frente, mas que é o envelhecimento saudável, ele é relacionado com uma nutrição importante, né? Comece cedo e rastreie frequentemente, é o que eu sempre falo aqui com vocês. Então, assim, aqui ele fala muito sobre, se eu não me engano, foi nesse estudo até que falou da idade de 40 anos, mas eles falam muito em relação às medidas de saúde pública, né, que a gente sabe que é muito mais carente, muito mais aquém, porque os protocolos, eles têm uma certa dificuldade de serem repadronizados, então a gente precisa de muitas reuniões, muita burocracia para isso, né, apesar de que eu atendo pacientes de outros países, então a gente vê que a saúde pública do Brasil ainda é uma saúde muito boa, onde o paciente tem acesso às suas informações, acesso aos seus exames, né? Eu atendo pacientes de outros países que a gente tem muita dificuldade de conseguir esses exames que eles fazem no atendimento. Então, assim, mas ainda assim a gente tem toda uma burocracia, uma dificuldade ali, né? Enfim, normal de questões políticas mesmo, questões públicas. Mas aí ele fala muito sobre isso e fala sobre tentar trazer essas medidas de prevenção de envelhecimento saudável relacionadas à nutrição, né, a palestras, a conscientização da população, propagandas, enfim, para poder conscientizar a população sobre a importância do alimento e do sono. E a gente vai falar muito disso aqui hoje, por isso que eu quis trazer esse estudo para fechar aí essa linha de estudos que eu li para poder estar aqui falando com vocês, tá bom? Então, quantas horas de sono um adulto deve dormir, né? A gente sabe que é uma média de 7 a 8 horas, né? Alguns estudos trazem que 6 horas ininterruptas, então é aquele sono que você não vai acordar porque teve pesadelo, não vai acordar para fazer xixi, não vai acordar com sede, seu filho não vai te acordar, então é aquela coisa assim, tem que ser perfeita, sabe? É aquela coisa que tem que ser perfeita. Então, 6 horas ininterruptas ou de 7 a 8 horas ininterruptas também. Então, assim, a gente sabe que algumas pessoas precisam dormir um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E existe aí, né, uma teoria muito antiga de que existem pessoas matutinas, vespertinas e pessoas que são mistas ou que se adequam a qualquer momento, assim. Isso tem sido ainda muito estudado, mas muitos autores vão na contramão dessa ideia, mostrando que pessoas que se dizem vespertinas, talvez elas tenham que usar os hábitos dela e aí aos poucos irem se tornando cada vez mais matutinas. O que a gente está concluindo aqui hoje, né? O que tem hoje de atualidade que fala sobre o sono? Que a gente deve sim tentar dormir cada vez mais cedo e acordar cada vez mais cedo. Tem um médico, né, que ele estuda muito, esqueci o nome dele agora, depois eu posso trazer pra vocês. Eu até estava escutando uma palestra dele ontem, falando sobre a quantidade de tempo que a gente tem a luz elétrica, né? Se a gente parar pra pensar, é muito pouco tempo. Talvez se você hoje tem 40 anos, assim como eu, né, 39, 40, tá entrando aí nessa faixa, ou um pouquinho mais, talvez a sua mãe e a sua avó tenham tido luz elétrica em algum momento da vida, mas talvez a sua avó e a sua bisavó não tiveram luz elétrica. Então, isso tudo é muito novo pra gente poder saber qual é o resultado disso na nossa saúde ainda, né? Coisa de 130 anos, 140 anos, quando a gente fala, assim, parece muito. Mas se a sua avó, não sei se a sua avó tá viva, né? As minhas já faleceram, mas se a minha avó fosse viva, talvez ela tivesse 110 anos hoje, alguma coisa assim. Então, assim, não é muito tempo, né, gente? Não é muito tempo.
E aí, essa relação da luz e do dia, né? Um dos primeiros ciclos, assim, de importância quando a gente fala de sono é essa questão do sistema nervoso central, da glândula pineal, que fica ali no sistema nervoso central, e essa relação da luz e do dia. Então, assim, quando a gente pensa em luz, a gente deveria estar acordando, porque o nosso nível de cortisol, que é aquele hormônio que é muito importante para que a gente tenha energia para acordar de manhã, tá altíssimo. Quando a gente fala da noite, do escurinho, né, é quando a gente tem que estar dormindo para produzir ali serotonina, melatonina, o GH, hormônios importantes aí para que a gente faça, né, fora os outros hormônios que a gente vai falar daqui a pouco da crononutrição, que vão ser liberados a nível de fígado, de pâncreas, também para fazer todo o processo de digestão, ou de desaceleração dessa digestão, para que seu corpo também entre em homeostase, fique em equilíbrio e relaxe ali um pouquinho à noite, né? Para poupar essa água, poupar essa energia, para que você tenha energia no outro dia. Por isso que a gente fala que o dia, gente, energeticamente, de células, ele não começa quando você acorda, ele começa quando você vai dormir. Então, quando você vai dormir na noite anterior, você já está se preparando para todas as atividades do dia seguinte. Se você dormir mal, é o dia seguinte que vai mal, entendeu? Então, isso aí é uma ideia que a gente tem que falar. Bom, então, quais são, né, Maloma, essas 5 estratégias que você tem para trazer aqui pra gente hoje? A primeira vai relacionar mesmo com a questão da crononutrição. A gente pode fazer um momento só de crononutrição, mas eu vou explicar para vocês, assim, resumidamente, de uma forma bem didática e simples aqui de vocês entenderem. A crononutrição é o que eu tenho de relação com a cronologia do dia, que é a cronobiologia, questão de luz e escuro escuro e luz, né? E aí a gente fala disso de forma natural, porque a cronobiologia, quando ela foi descoberta, a relação era bem específica com a luz e escuro natural, né? E aí depois isso foi evoluindo. E a crononutrição é quando a gente coloca o hábito alimentar, o alimento, a digestão, os hormônios ali liberados, né? Os hormônios e as secreções liberadas no pâncreas, no fígado, né? A bile. Então, ali coisas importantes relacionadas à digestão, o suco gástrico, todo esse processo de digestão, junto com essa relação de luz e escuro, tá? Então, quando a gente estuda a cronobiologia, a gente vê que os autores que sustentam muito essa informação, e é algo assim que tem vindo com muita força, porque a gente vê que na prática, quando a gente faz as condutas alimentares relacionadas a essa cronobiologia, a gente tem muito resultado. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o jejum intermitente, que é um assunto, e a cronobiologia é como se fosse meio que o contrário, né? Porque muitas pessoas que tendem a fazer jejum, por exemplo, tendem a pular o café da manhã. Na cronobiologia, é como se a gente despertasse e devesse sim comer um rico café da manhã. E já à noite a gente ficasse em jejum. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu tento juntar na minha prática clínica o jejum intermitente com a cronobiologia, eu tento jogar o jejum sempre pro horário noturno. Eu acho que dá mais resultado e eu acho que atrapalha, mexe menos com o fisiológico, com questão de ciclo circadiano, luz e dia, eu acho mais importante. A gente faz a questão da apoptose ali importante no jejum intermitente para algumas doenças, enfim, para algumas comorbidades. Alguém que tem um platô ali de sobrepeso que não consegue perder. Ai, tô amando os coraçõezinhos, gente. Tá legal aqui? Vocês estão gostando do conteúdo? Fala pra mim aí quem tá gostando. O povo entra e sai, né? Eu sei que essa hora o povo tá tomando café da manhã. Às vezes tá pulando o café da manhã e eu tô aqui falando mal de pular o café da manhã. O povo fica chateado. E aí, vocês estão gostando? Tá dando pra entender? Fala aí pra mim quem tá gostando. Gente, dá tempo ainda de vocês enviarem aí a setinha e convidar mais gente para participar aqui com a gente ao vivo. Isso é muito importante para mim, para o meu trabalho aqui, porque o Instagram ele é um algoritmo. Então ele entende que quanto mais pessoas estão vendo meu conteúdo ao vivo, ele vai entregar isso para mais pessoas, entendeu? E ele vai entregar para você de novo quando você entrar. Porque não quer dizer que eu esteja ao vivo que toda vez ele vai entregar para você. Mas se você se conectar comigo aqui, responder e mandar coraçãozinho, enfim, que seja, ele vai te dizer de novo quando eu entrar ao vivo. E eu entro ao vivo toda quarta-feira, 7h45, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui pro meu raciocínio. Então, o que é o ideal aí, essa primeira estratégia que a gente tem para melhorar o sono? É mesmo respeitar, né,
a luz e o dia na alimentação também. À noite é hora de não comer e de dia é hora de comer. O pico do nosso suco gástrico, gente, que é aquele suco ácido que vai quebrar a carne, que vai quebrar a proteína, que vai digerir melhor os alimentos, é meio-dia. Então, a sua maior refeição... Sabe aquela antiga frase, assim, eu até discordo um pouco, que fala que o café da manhã de rei, o almoço de príncipe e o jantar de mendigo? Eu diria que é o café da manhã de príncipe, o almoço de rei e o jantar de mendigo, tá? Quando a gente fala em relação à quantidade de comidas. Então, assim, de manhã você deve fazer um ótimo café da manhã, o almoço, um excelente almoço com bastante proteína, né? E à noite você já deve trocar um pouco a qualidade dessa proteína, por exemplo, da animal para vegetal, uma sopinha de lentilha, um caldo de feijão, entendeu? Algo que tem uma quantidade ali menor de proteína animal. À noite, uma outra coisa importante é a gente caprichar, porque não vai dar para eu falar exatamente o passo a passo aqui, porque são 5 estratégias para o sono, né? Então aqui, na verdade, dentro da crononutrição aqui, o que a gente tem que falar linkado ao sono? A gente tem que falar que a gente deve jantar muito leve e muito cedo. Então, mais importante do que o leve é o cedo, tá? Não adianta nada eu jantar muito leve 10 horas da noite. Eu tenho que jantar muito leve muito cedo. Então, eu tenho que jantar 6, 7 horas da noite no máximo. Dentro da minha prática clínica, às vezes, como eu faço aquela proposta mais devagar, né? Devagar e sempre. Às vezes a gente começa ali com horário de 8 horas, depois a gente vai reduzindo, que você consiga chegar entre 6 e 7 horas. Eu tenho feito essa experiência desde que meu filho nasceu. Meu filho tem 3 anos e meio praticamente, né? 3 anos e 5 meses. E eu janto com ele sempre que possível, então a gente janta cedo e assim, é uma experiência pro corpo. As minhas pacientes que colocam isso em prática, sabe? É realmente fantástico. Fora que ajuda muito na melhora do intestino. Porque você fica a noite toda com o intestino vazio realmente, respeitando a sua produção hormonal noturna, porque à noite eu não tenho que ter pico de insulina, eu tenho que ter pico de glucagon, que é o hormônio contrário da insulina. A insulina é um hormônio importante, gente. A gente quando fala em insulina lembra do diabetes, da resistência à insulina, lembra de coisa ruim. Mas eu preciso liberar a insulina, porque se eu não libero a insulina, eu também não consigo captar a glicose para dentro da célula. Mas à noite não é hora de insulina. À noite eu preciso de glucagon, entendeu? Então, assim, para isso eu preciso ter um estômagozinho mais vazio. Isso, jejum. Eu gosto de um jejum, Tati, de mais ou menos 12 a 14 horas, tá? De 12 a 14 horas. Aí eu vou falar um pouquinho da manhã, o que eu acho que vale muito a pena vocês fazerem. Então, a primeira dica é realmente jantar cedo e jantar cada vez mais leve, que você esteja cada vez com menos fome. Existem estratégias para que você esteja com menos fome no período da noite, que eu vou trazer isso para vocês aqui no outro momento, né? Mas já posso dar um spoiler aqui, que seria um café da manhã mais rico, um café da manhã com proteína, com um pouco de gordura. A gema do ovo tem gordura, por exemplo, gente, e a clara tem proteína, é uma mistura fantástica para café da manhã, né? Uma fruta, o carboidrato de manhã também vai gerar mais saciedade. Eu falo muito assim, às vezes o paciente ele tem costume de pula o café da manhã, se acha, né? Pula o café da manhã, toma um café preto, por exemplo. Aí segura até o almoço. No almoço enfia a cara na salada, tá maravilhoso, tá se segurando. Come aquela carne um pouco mais gorda, enfim, mas enfia a cara na salada que já melhora, né? Open bar de salada. Quando vai chegando 3, 4 horas da tarde, ela já não se segura mais, porque aí ela precisa de glicose, ela precisa de energia, o cérebro dela precisa, porque ela tá estafada, tá cansada. As células dela precisam, então ela vai atacar um pedaço de bolo de chocolate, um doce. Quem aí é assim, gente? Fala pra mim. Fala, hoje eu renuncio. Por quê? Porque você tem que começar de manhã se alimentando bem, você tem que começar de manhã se alimentando bem pra você chegar no final do dia bem, tá bom? Essa é uma ideia assim que funciona super, tá? A segunda questão é a higiene do sono, que é onde a gente começa a pensar, né, nessa necessidade. Eu preciso me responsabilizar por esse sono, então eu preciso fazer uma higiene do sono. Quando a gente tem uma criança pequena, que a gente quer que ela durma, que ela respeite o horário, porque a gente sabe que para a criança é importante, porque ela tá crescendo, né, o osso tá crescendo, tá tudo crescendo. Deixa eu tentar tirar aqui uma notificação, gente. Peraí, desculpa. Ai, consegui, pronto. Então, ela sabe que ela tá crescendo, que tá tudo crescendo. O que acontece?
A gente apaga a luz da casa, fecha a cortina, compra aquele blackout muito bom e tal. O blackout, a importância dele, muitas pessoas acreditam que ele é importante para de manhã. Não, mas ele é importante para de noite, que como eu falei para vocês, a luz artificial ela é muito recente, ela é muito impactante. Eu vi um mapa nesses estudos, do mapa mundi, assim, de poluição ambiental, de poluição luminosa, Se vocês verem, gente, a poluição luminosa que a gente está vivendo é assim algo que não tem pineal que aguente produzir melatonina. Não tem pineal que aguente, glândula que aguente produzir melatonina para que a gente tenha uma cascata hormonal fantástica, boa, entendeu? Saudável. Então, assim, a gente precisa fazer a higiene do sono, precisa ir na contramão da televisão, das séries noturnas, né? O que a gente precisa fazer à noite para fazer a higiene do sono, gente? Oração, rezar, se conectar, né, com Deus, uma meditação, se conectar um pouco com você mesma, repensar como foi o seu dia, exercícios de gratidão sobre tudo que você é grato. Só de você não ter, sei lá, dado um tapa na cara de alguém, você tem que estar grata, porque você passou uma raiva e conseguiu se segurar, né? E você tá grata por aquilo ali. Então, pela saúde sua, da sua família, enfim. Então, assim, é muita luz, né? É branca e azul que a gente fala, né, Tati? Que é essa luz artificial. Celular, gente, não pode dormir no quarto de vocês. Vocês têm que colocar no modo avião, desligar os Wi-Fi da vida, essas coisas assim. Colocar no modo avião e deixar longe do quarto, voltar a ter um despertador de quarto, despertador que não seja conectado a Wi-Fi. Essas ondas todas, elas estão acabando com o sistema neurológico de vocês, tá? Então, assim, precisa fazer isso, precisa. Aqui em casa é uma briga, porque o meu celular não dorme no quarto, dorme desligado. O do meu marido, ele desliga, mas ele acaba deixando no quarto por questões de se alguém ligar, enfim. Mas assim, não é certo. O certo é a gente voltar a ter aquele telefone fixo em casa que toca se alguém precisar, sabe? Então, assim, tirem esses aparelhos do quarto de vocês, tirem o Wi-Fi do quarto de vocês, né, de perto de vocês. Aquela luzinha do ar-condicionado atrapalha, então colocar um papelzinho se o ar-condicionado de vocês não apaga, né, não tem o soneca ali, não perturbe. Fechar bem essas cortinas à noite para que não entre a luz da lua. Da lua. A luz da rua, né? Quando a lua é cheia, é coisa mais linda, mas aquela luz falsa, né? Luz artificial. E outra coisa importante aqui, quando a gente fala de higiene do sono, é a questão. Nossa, já passei um pouquinho do horário, né? Vou dar uma acelerada aqui, gente, mas tá acabando. Quando a gente fala aqui de higiene do sono, é a questão aqui dessa luminosidade mesmo, que é importante. Nem na cabeceira, em lugar nenhum, tá? A gente não vai ter, tá bom? E aí, fiquem aí que eu ainda vou falar dos chás e da aromaterapia pra melhorar também esse sono de vocês. Então, a higiene do sono, a crononutrição, essa refeição mais cedo. E aí a gente entra nos chás e na aromaterapia também. Então, assim, a gente sabe que tem alguns chás, alguns aromas que são importantes ali quando a gente quer tratar essa questão da higiene do sono também, melhorar a qualidade de sono. Então, assim, eu gosto muito quando a gente fala de chá, né? O de camomila, melissa, mulungu. Às vezes a gente faz uma misturinha até com esses três, eu gosto bastante. Então, melissa e camomila são infusões. E aí, pra quem não sabe diferenciar infusão e decocção, dá uma gulgada aí que é fácil de encontrar, mas eu posso fazer um momento aqui pra explicar pra vocês também. No geral, a infusão, a gente vai ferver a água e colocar depois essas ervas e abafar por de 5 a 10 minutos. E a decocção, que seria o caso das cascas e raízes, que entra o mulungu, entra também a casca da magnólia, que eu gosto muito, anotem aí. Vocês podem fazer então, já ferver com a canela, por exemplo, só que a canela não vai entrar como calmante aqui noturno, mas é só pra vocês terem uma ideia, né, que são esses pauzinhos e tal. Você já ferve com a planta, a parte da planta. E aí depois você pode coar e tomar, né? Então tem essa diferença aí no preparo. Às vezes a pessoa prepara errado o chá, tá bom? A erva cidreira, gente, também, né? A passiflora e a casca da magnólia. Quando a gente fala de aromaterapia, eu gosto muito, muito da lavanda, né? A tradicional lavanda, a minha tá até aqui, ó.
que eu faço? Gente, isso aqui rende uma vida. Às vezes a pessoa acha que é um pouquinho caro, não compra, né? Assim, óleo essencial. Porque óleo essencial é algo muito puro. Então compre de uma marca boa, né? E aí, eu dou uma cheiradinha assim e pronto, gente. Nossa, como que eu consigo chegar no quarto estágio do sono, que é o sono REM? E isso, assim, traz relaxamento. Isso aí é fantástico para nossa qualidade de vida, tá bom? Então, assim, é um detalhe que vale a pena você ter Isso aqui sim vale a pena, Tatiana, você ter na cabeceira da sua cama. Então eu gosto da lavanda, gosto da bergamota, da hortelã-pimenta, do ylang-ylang para essa questão de relaxamento. Então ylang-ylang, bergamota, a lavanda, a tradicional lavanda, hortelã-pimenta. Isso não é um sonífero, gente. Tanto que eu usei aqui agora, não vai me dar um relaxamento extremo de... que eu não consiga trabalhar, por exemplo, aqui depois dessa aula, dessa live. Mas à noite isso te traz um relaxamento, né? Aqui vai me desestressar, vai ser uma coisa boa pro meu dia. Apesar de que a lavanda eu acho um pouco forte pro dia, eu fiz só pra vocês poderem ver. O que eu gosto muito é o ylang-ylang. O ylang-ylang, ele é muito para pessoas estressadas e irritadas. Então questões emocionais também eu gosto bastante. E a bergamota também, para tratamento de estresse, a gente usa bastante. É um outro óleo essencial que vale a pena vocês usarem, tá? Estamos em qual passo aqui agora? A gente já falou então da crononutrição, que é aqui relacionado com a refeição mais cedo possível, entre 6 e 7 horas. Então, a questão da higiene do sono, os chás e aromaterapia. A gente tem aqui a questão dos alimentos que pioram e que melhoram o sono. Então, a gente tem a tradicional cafeína. Café, gente, até 3 horas da tarde para quem tem insônia. Tem pessoas que não são metabolizadores lentos de cafeína. Então, eles conseguem consumir a cafeína e não perdem o sono especificamente. Só que existem outros malefícios com a cafeína por questões ali de metabolização, né? De cascata, de produção hormonal. Então, ainda assim, vale a pena você limitar e trocar esse vício do café por um chá, por exemplo, né? Então, eu, por exemplo, gosto muito de um quentinho à noite. Vai um chá de camomila, né? Vai algum outro chá. Esses óleos essenciais você encontra em lojinhas. Por exemplo, sabe essas lojinhas de granel que vendem castanhas, né? Oleaginosas, que são alimentos muito bons para vocês colocarem na salada da noite, por exemplo, por conta da produção do colesterol noturno, é excelente. Você pode encontrar os óleos essenciais, tá, Ivânia? A gente tem, então, alimentos que são muito ruins para sono, que você coma ao longo do dia mesmo. Excesso de açúcar, excesso de industrializado, fast food, principalmente à noite, gente. Massas à noite não é legal. Então, se você for comer massa, come na hora do almoço, que eu falei pra vocês, que é a produção de suco gástrico, tá? Não come à noite. Se for comer uma massa, come uma massa de abobrinha, que é de legume, né? De palmito pupunha, enfim. Use a criatividade de vocês. Alimentos que melhoram o sono, então, os chás, né, que foi o que eu falei, frutas, verduras, vegetais ao longo do dia, um suco de couve de manhã, a gente tem lá a aula 1 que eu falei do suco rejuvenescedor, né, vai melhorar. A banana, que tem muito triptofano, tem muito potássio para poder trocar aí com esse sódio dentro do seu corpo, reduzir pressão arterial noturna. Comida de verdade, a gente tem o kiwi, que tem a fitomelatonina, é uma fruta aí que vale a pena você colocar de repente, enquanto você ainda não consegue deixar de fazer essa ceia, né, esse lanchinho aí noturno, em vez de você comer uma coisa gordurosa, uma porção de amendoim, coisas que, tô lembrando aqui que minhas pacientes chegam pra mim com esses maus costumes, né, então uma panela de pipoca, enfim, pica uma fruta, né, coloca uma castanha em cima e aí você vai... É totalmente diferente, gente. Às vezes a caloria é a mesma, mas a produção hormonal, o seu metabolismo vai responder de uma forma totalmente diferente, tá bom? E a suplementação, né, gente? Que é a quinta estratégia, a cereja do bolo. Então, assim, recapitulando aí as 5 estratégias para que você tenha uma noite de sono perfeita.